Agora nós vamos ver como calcular o valor presente de uma série em perpetuidade. A gente começa a desenvolver essa expressão lembrando da soma de uma progressão geométrica, né? A soma de uma progressão geométrica de termos, né? Uma série finita de 1 até n, em que os termos são A1, A2, A3, sendo que esses termos crescem numa progressão geométrica de razão Q. Então é A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado e assim por diante. Se a gente multiplicar ambos os lados por Q, esse lado e esse aqui, a gente vai ter essa expressão. Fazendo a expressão 1 menos a 2, eu vou ficar com a soma, né? Menos Q vezes a soma, e aqui vou ficar com A1 menos, aí A1 menos A1 menos Q vai cancelar, A1Q ao quadrado cancela com A1Q ao quadrado aqui, né? E assim sucessivamente, sobrando no final menos A1 vezes Q elevado a n. A gente coloca o 1 menos Q aqui, né? Multiplicando o Sn, colocando o Sn em evidência, coloca 1A1 em evidência aqui, fica 1 menos Q elevado a n. E aí a gente tem a expressão, que vocês lembram lá da matemática, da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Bom, aí a gente precisa assumir que esse Q, essa razão de crescimento, é menor do que 1. Por quê, né? Quando a gente tem um Q menor do que 1, por exemplo, 0,5, ou seja, 1 sobre 2, quando eu elevo 1 sobre 2 a n, né, Q elevado a n, eu tenho 1 sobre 2 elevado a n, e quando eu faço n tender a infinito, esse Q elevado a n tende a zero. Então, a minha soma, né, de n elementos, quando n tende a infinito, aquela expressão da soma dos primeiros termos de uma PG vai ficar com esse termo aqui tendendo a zero, e aí eu fico com A1 sobre 1 menos Q. Isso quando o Q é um valor entre 0 e 1, né? E aí a gente vai aplicar essa ferramenta nas nossas séries postecipadas uniformes. De que forma? Eu tenho um fluxo em que você tem aqui um valor inicial, um valor presente, e aqui infinitas prestações iguais, tá certo? Uniforme, né? Do t igual a 1 aqui até infinito. O valor presente dessa série infinita é A dividido por 1 mais a taxa, mais o segundo A dividido por 1 mais a taxa ao quadrado, não é isso? Juros compostos, é a expressão de um valor presente a juros compostos, uma série com taxa de juros I. Quando a gente coloca o A em evidência, o que eu fico aqui dentro do colchete é uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 1 sobre 1 mais I, e a razão de crescimento é 1 sobre 1 mais I. Se esse Q é menor do que zero, e sempre é, né, porque as nossas taxas de juros entram nesse cálculo na forma decimal, então é sempre, né, um valor entre 0 e 1, né, eu vou ter aqui um valor que vai ser o A1, né, sobre 1 menos Q. O A1 é 1 sobre 1 mais I, o 1 menos Q a gente desenvolve aqui, e eu vou ficar com esse Sn, que é 1 sobre I. Então, a soma de tudo que está aqui dentro do colchete é 1 sobre I. Multiplicado por A, eu vou ficar com o valor presente de uma perpetuidade uniforme postecipada é igual a prestação dividido pela taxa. Simples assim. É a fórmula mais simples de valor presente que a gente vai ver. É o valor presente de uma perpetuidade. Bom, então, um exemplo de aplicação num cálculo de aposentadoria. Suponha que as taxas de juros mensais para aplicações em renda fixa fiquem estáveis em 0,5% ao mês daqui em diante. Quanto precisaríamos depositar hoje em uma aplicação financeira que rendesse essa taxa, se a partir do próximo mês e para o resto de nossas vidas desejássemos uma renda de R$ 1.500 por mês?
Interprete o resultado. Então, o que é isso, né? O que é essa aposentadoria? É um fluxo de caixa, uma série uniforme de valor 1.500. E nesse caso, perpétua, né? Porque a gente quer que ela dure até o infinito. Com uma taxa de 0,5% ao mês. Então, se você tivesse acesso a uma aplicação como essa, o valor que você deveria depositar para fazer essas retiradas, né, de 1.500 por mês seria o valor presente dessa série, que é 1.500 dividido pela taxa, 300 mil. Então, 300 mil aplicados à taxa de 0,5% ao mês rendem exatos 1.500 de juros mensais. Como o valor A de nossa retirada será equivalente aos juros recebidos, o principal não será alterado, garantindo outros 1.500 no mês seguinte. O processo se repetirá indefinidamente desde que o principal nunca seja modificado. Ok? No segundo exemplo, imagina que você adquiriu um imóvel por 200 mil e acredita que já no próximo mês você consegue alugar ele por 1.200. Determine qual a taxa mensal de juros para seu investimento, admitindo que o valor hoje cobrado de aluguel mantenha-se estável por prazo indefinido e que seja sua ideia sempre manter o imóvel alugado. Então, esse problema é um problema de série uniforme, postecipada, infinita, né? Perpétua, uma perpetuidade, onde a prestação é 1.200 e o valor presente 200 mil. E aí você quer saber a taxa. A gente tem a expressão do valor presente, que é a prestação dividido pela taxa. Então, a taxa é a prestação dividido pelo valor presente. Prestação de 1.200, valor presente de 200 mil, 0,006, que vai dar 0,6% ao mês. No terceiro exemplo, a gente tem uma retirada postecipada. Então, a gente volta ao exemplo 1, né, em que a gente quer fazer um depósito para garantir uma aposentadoria de 1.500, só que agora você aceita que a primeira retirada só vai acontecer no 11º mês. Suponha que durante esse prazo, né, durante esses primeiros 11 meses, o que você investiu vai ficar lá rendendo 0,5% ao mês. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai decompor esse fluxo de caixa aqui em 2 diagramas menores. A gente vai ter um primeiro fluxo de caixa, que é a partir da primeira retirada até o infinito. E um segundo pedaço, que é esse período da carência aqui. Então, o que a gente está vendo? Essa primeira parte do problema é uma perpetuidade, como a gente aprendeu a calcular, com o valor presente aqui, né? E fluxos a partir do primeiro período. E aqui é o tempo de espera da primeira retirada. Então, como que a gente pode calcular esse valor presente? Nessas duas etapas, né? Eu vou fazer a resolução do primeiro fluxo de caixa, considerando que a escala de tempo, né, é apenas relativa, eu posso transformar de forma que o t igual a 10 passe a ser t igual a 0, t igual a 11 passe a ser t igual a 1 e assim sucessivamente. Então, eu tenho um diagrama de fluxo de caixa padrão, onde o A é 1.500, a taxa 0,5% ao mês, como a gente já resolveu no primeiro exemplo. E a gente achou 300 mil de valor presente. Então, o que eu estou dizendo é, esse valor presente aqui é o que a gente já calculou no primeiro exemplo, né? O valor presente de uma perpetuidade, com prestações de 1.500 a uma taxa de 0,5% ao mês. Esse P aqui eu já sei que é 300 mil. Agora eu vou para o segundo fluxo de caixa, em que eu tenho, né, 300 mil como um montante, uma taxa de 0,5% ao mês
e 10 meses eu quero saber o valor presente. Então, voltando aqui, né? Eu estou agora nesse fluxo de caixa aqui, eu sei que esse valor aqui é 300 mil e eu quero saber esse valor aqui 10 meses antes. Então, basta eu calcular o valor presente, né, desses 300 mil que estão lá em T igual a 10. Como que eu faço isso? Dividindo por 1 mais a taxa elevado a 10. Então, eu chego em 285.404. Então, veja que só pelo fato, né, de você aceitar esperar 10 meses até fazer a primeira retirada, o valor do seu depósito nessa aplicação cai de 300 mil para 285 mil, tá certo? E aí, quando chegar, né, lá no final do 10º mês, esse dinheiro rendeu, você tem 300 mil e aí, a partir dali, você faz as retiradas de 1.500. Então, o que a gente fez, esse cálculo em 2 etapas, se eu quisesse desenvolver uma expressãozinha para isso, seria essa daqui, né? Isso aqui é a primeira parte do cálculo, que é a perpetuidade, que a gente fez 1.500 dividido pela taxa e deu 300 mil, né? E essa aqui é a segunda parte do cálculo, quando eu trouxe para o momento zero, dividindo por 1 mais a taxa elevado a 10. Então, se eu quiser desenvolver uma formulinha, né, para cálculo de valor presente de uma perpetuidade com a primeira prestação adiada, né, com um período de carência, seria essa expressão aqui.